Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. O pessoal do nono ano não gosta de falar no microfone. Por que vocês não gostam de falar no Bom microfone? dia. Ah, bom. Bom dia. Agora sim, né? Então, muito bem, estamos aqui presentes, né? Mais uma vez na nossa aulinha, né? Vamos aprender bastante coisa aí e que a gente possa estar juntos aí nessa nossa caminhada aí, né? Muito bem, pessoal do nono ano. Então, é, sempre o professor Leandro aí mexendo com os nossos trabalhos, as atividades, né? E sempre incentivando aí a participação na aula de vocês, né? Então, corrigir as atividades de vocês, né? Então, vocês receberam aí os e-mails da correção, é, nessa correção aí, eu identifico sempre aí se está ok, se não está ok, né? Então, sempre no e-mail vocês visualizam o que o professor está falando, né? Então, alguns de vocês ainda tiveram alguns erros, mas prestem bastante atenção. Vocês estão no nono ano, né? A maioria de vocês já passou aí comigo, né? No sétimo, oitavo ano. Então, a minha exigência no nono ano em tecnologia é muito grande. Então, quando eu peço um trabalho, esse trabalho não pode ser me entregue de qualquer forma, tá? E eu desconto nota quando o aluno faz de qualquer jeito o trabalho, tá? Porque eu sei quando o aluno faz pesquisando, analisando, né? Verificando o que foi feito, ou o aluno simplesmente faz um negócio assim de, né? Como se fosse assim, 2 minutinhos sem ler nada e só manda só para dizer que mandou, né? Então lembre-se que o professor Leandro sabe disso e eu detecto isso. Então, tanto é que em alguns trabalhos aí, o professor Leandro aí deu algumas observações das atividades. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal, tá chegando, né? Mais uma vez, né? Pessoal do nono ano aí tá se atrasando um pouquinho nas aulas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, as aulas, elas começam, dos outros professores, elas começam geralmente sempre no horário ou demora um pouquinho? Como que tá dos outros professores? Quem pode me falar? Alguém do nono ano pode abrir o microfone e poder falar para mim, por favor? Geralmente começa na hora mesmo. Geralmente começa na hora, Maria. Então tá ótimo. Então, porque o professor começando na hora, o aluno tem que estar na hora também, para ele não perder a aula, né? Então, mais uma vez, a importância de estar aí dentro da aula, né? O Fernando está falando, às vezes, pode acontecer, às vezes, dos professores. Então, pessoal, sempre eu gostaria que vocês, por mais que já passou um tempo e os professores estão aí utilizando a tecnologia, né? Esse meio de videoconferência, né? Ainda é um procedimento que não é um procedimento habitual do professor entrar dentro da sala de aula e já está lá com vocês. Então, para vocês terem uma ideia, sempre o professor tem que abrir, tem que entrar no Zoom, ele faz uma agenda programada no Zoom para que possa dar aula para vocês, né? E aí depois tem o compartilhamento de tela, tudo. Então, pode ser que alguns professores ainda não digo dificuldade, mas ainda não tenham tanta agilidade, por exemplo, como o professor Leandro, como um ou outro professor lá que tenha mais essa agilidade com tecnologia, né? Então, tenham paciência, mais uma vez, tudo isso é uma adaptação, né? Tanto vocês também tiveram que se adaptar a essa nova plataforma, esse novo recurso, né? Então, o professor Leandro está sempre aí junto com vocês e qualquer dúvida pode estar falando, né? Falando em aula, né? Eu estou vendo, perto das turmas que eu dou aula para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? A participação dos nonos anos, né, em termos de exercícios, principalmente do nono ano A, é muito boa, né? Então, eu tenho um feedback, ou seja, um retorno dos exercícios, das atividades de vocês, excelente, né? Então, vocês fazem o trabalho, geralmente vocês fazem na aula, assim como vocês faziam isso dentro de sala de aula também, vocês sempre foram ótimos alunos. O nono B, existem ótimos alunos no nono B, mas está faltando o zelo pela data, o zelo por fazer as atividades, né? Então,
Olha, eu vejo aqui, ó, a sala do nono A quase todinha fez atividade. Agora, do nono B, o que que acontece com o nono B? Entende, pessoal? Então aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabalhos do nono B, né? Da sala inteira do nono B. Sendo que a sala do nono A quase inteirinha fez os trabalhos. Então eu imagino que isso deve estar passando também com outros professores. E mais uma vez, o professor quando passa uma atividade para vocês, vocês têm que se ater na atividade e fazer a atividade. A atividade do professor não foi difícil. Então, a atividade que eu pedi agora era simplesmente vocês fazerem uma pesquisa sobre os aplicativos da plataforma Google e me mencionar o que cada aplicativo fazia, né? Ou faz, né? Agora, teve gente que não fez. Ou então teve gente que fez no e-mail de qualquer jeito, né? Simplesmente copiou e colou com os erros ortográficos, com a formatação toda destruída, né? Isso eu considerei tudo. Ou mesmo o formato padrão de e-mail que o professor já pediu para como fazer. Então, inclusive, eu vou recordar isso daí porque é muito importante. Outra coisa que eu quero salientar com vocês, né? Apesar do meu áudio estar dando aí um lag, né? Meu áudio está dando um lag, que assim, como eu uso um programa de YouTuber, eu hoje de manhã, quando eu mexi ontem, eu estava fazendo a gravação pelo YouTube, né? E aqui é pelo Zoom. Então, a gravação de streamer do YouTube é diferente da do Zoom. Não deu tempo de eu configurar, porque você tem que colocar, se eu não me engano, é 1 segundo, ponto 87. Eu coloquei aí 1 segundo, ponto 87 e não deu. O Zoom deve ter mudado alguma coisa o streamer dele, e aí tá dando esse um pouquinho de delay. Então, não se preocupe com o delay aí da minha voz, tá? Se eu não me engano, a voz está chegando primeiro e depois vai o vídeo, né? Mesmo porque eu trabalho aí com placa de vídeo com resolução alta. Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, pessoal do nono ano A e nono ano B. Difere das outras turmas, do sexto e do sétimo e do oitavo ano. Por quê? O sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano, eu posso até assim considerar, entre aspas, o aluno que não participa da minha aula. Por quê? Lá no sexto, no sétimo e no oitavo tem o sexto C, o sétimo C e o oitavo C. Esses alunos são da tarde, certo? Eles são da turma da tarde. Então, muitos desses alunos não estavam acostumados com, né, o dia, né, acordar às 6 horas da manhã para ter aula, né? Ótimo. Então, mas muitos deles estão se adaptando, a maioria. Agora, me fala uma coisa, pessoal, o que que acontece com o nono ano, certo? Então, o nono ano, certo? Eu estou tendo, em média aí, do nono ano aí, de 50% a 60% de participação dessa aula, né? Então, eu pergunto para vocês, os alunos que não assistem a minha aula ao vivo, eu não estou vendo, porque o que que acontece? Eu vou lá no YouTube, porque todos os vídeos que o professor está dando aqui são publicados no YouTube, e depois do YouTube são publicados na plataforma do Colégio Machado de Assis, certo? O que que eu vejo? Pelo YouTube, eu tenho uma descrição mesmo, porque todos os meus vídeos estão postados no meu canal do YouTube, que é o canal do professor Leandro, do e-mail de vocês aí, que vocês mandaram as atividades. Então, eu visualizo que o nono ano, os alunos que não assistem, eles também não assistem a aula gravada, né? Então eu fico imaginando, como não assistir a aula gravada, se não está assistindo no horário, não está assistindo a aula gravada, então não estão assistindo a minha aula, por isso que não estão fazendo atividade. Então prestem um pouquinho atenção, principalmente aí o pessoal aí do nono B, que está deixando de fazer as minhas atividades. Pessoal, se conecta no que está acontecendo agora, neste momento, certo? O que está acontecendo nesse ano? Mudou-se toda uma estrutura educacional, e essa estrutura educacional, no primeiro mês é uma adaptação, no segundo mês a gente perdoa, só que a gente já está depois do terceiro mês. Acabou a folga. Então, se tem uma aula ao vivo na parte da manhã, por favor, pessoal, assistam a aula ao vivo. Como é importante essa aula ao vivo. Eu imagino um professor de matemática explicando para vocês, e vocês tirando a dúvida, ou outro professor, né, de outra disciplina, né, junto com as professoras, e vocês, é muito diferente a aula ao vivo da aula gravada. A aula gravada eu sempre aconselho para você recordar alguma coisa, né? Mas mesmo assim,
nós estamos simulando uma aula presencial, né? Então, o que tem que ter nessa aula presencial? Tem que ter microfone? Tem que ter microfone. O pessoal que tem gente que ainda não providenciou o microfone. Tem que ter um microfone, certo? Olha, muitos de vocês colocaram a foto no usuário? Colocaram a foto no usuário, porque o professor consegue visualizar. Nos trabalhos, a maioria de vocês colocou lá no e-mail a foto, parabéns, o nono ano, principalmente aí os 2 nonos anos colocaram as fotos bonitinhas, certinho lá, parabéns a isso. Agora, o que o professor fica muito chateado é que não estão participando nem da minha aula, nem das aulas de outros professores, né? Então, prestem muita atenção, tomem cuidado que essa forma de aula pode ser mudada a qualquer momento, certo? E, no meu ponto de vista, o aluno deve assistir a aula no horário da aula ao vivo, tá? Vocês têm que ter esse costume de assistir a aula ao vivo, tá bom? Então, vão se adaptando para não sentirem aí mudanças drásticas se mudar alguma coisa aí em termos do colégio, tá? Então, estou dando aí como se fosse um spoiler para vocês, um spoiler aí para vocês aí, que muita coisa aí no colégio vai mudar em termos, né, de educacionais, tá bom? Vai mudar para melhor, então a gente vai mudar aí para coisas melhores, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eva Dias. E ela tá aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um momentinho. Duda, quem que é Duda aqui, hein, pessoal? Duda tá aí, Duda? Fala alguma coisa, Duda. Quem que é a Duda? Duda, tá aí a Duda? Outra coisa que está acontecendo somente na sala do nono ano são essas invasões. Então, para mim, para o meu ponto de vista, isso é algum aluno que está querendo conturbar a nossa aula, tá? É algum aluno que está querendo conturbar a nossa aula. E não são as outras turmas, certo? Então, prestem bastante atenção aí. Para que ficar conturbando? Preste atenção, pessoal. O professor tem professor que está na casa dele, se esforçando para dar aula, entende? Ou mesmo lá no colégio. E aí tem alunos que estão simplesmente detonando. E olha, eu falo uma coisa para vocês. Os prejudicados são vocês próprios, tá? Se você desconfia alguma coisa, algumas medidas já foram tomadas, inclusive eu passei algumas coisas de IP para o colégio, tá? Eu passei algumas coisas de detecção, certo? Agora, se ainda não foram tomadas as devidas medidas, tomem as medidas vocês. Se vocês desconfiam que alguém está fazendo isso aí, porque isso é falado entre as pessoas, né? Entre os alunos. Eu estou invadindo aquilo. Você viu, eu consegui invadir o professor Leandro, eu consegui invadir o professor não sei o quê, não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Se vocês estiverem sabendo disso, por favor, me comuniquem, mande um e-mail para mim. Eu não vou estar dedurando nenhum de vocês. Pode ficar tranquilo. Agora, me comuniquem, porque eu vou tomar as devidas medidas que eu já passei de algumas pessoas aí, tá? Então, aguardem, porque essas pessoas elas vão ser chamadas a qualquer momento, certo? A qualquer momento, tá? O colégio está passando por toda uma mudança lá, talvez não deu para serem chamadas. Agora, muito cuidado nesse termo, tá? Então, o que acontece aí com vocês? Quando a gente está mexendo aí, né, dentro da sala, aconteceu isso, o professor perde toda a estribeira. Entende? A aula passada estavam colocando funk na nossa aula. Entende? Poxa vida, a gente está vendo coisa interessante aqui, ou qualquer outro professor vendo a matéria. Então, sabendo disso, pessoal, manda para mim ou no e-mail ou no próprio chat, se você não tiver problema de falar, porque esses alunos têm que ser desmascarados e, se possível, desmascarados ao vivo, porque eu quero que os pais de vocês
cheguem para fulano e ligue por pai, porque aí tem, né? Vocês têm WhatsApp, tudo. Ô senhor, ô senhora, daria para você falar para o seu filho não fazer mais isso, que está atrapalhando a aula do meu filho? Então eu gostaria que vocês falassem isso para o pai de vocês, entende? Porque é só a turma de vocês que está acontecendo isso. Então, para mim, é alguém que está mexendo aí dentro da turma de vocês, tá? Então, lógico, se você não tiver certeza, né, da pessoa que está fazendo isso daí, certo? A mesma forma como eu peguei o IP e identifiquei o endereço da pessoa, e eu já sei qual é essa pessoa, e por isso que eu passei para o colégio, né? Só que tudo isso tem medidas de polícia até envolvida nisso daí, certo? Então, é uma coisa complexa. Então, o colégio ainda está dando essa alternativa de falar assim, não, eles ainda vão se conscientizar que isso não deve acontecer. O professor está parando isso porque é importante. Eu não quero que a nossa aula seja mais interrompida, tá bom? Se acontecer aqui, a gente vai continuar a aula, eu não vou interromper minha aula, tá? Eu vou ficar tirando o aluno, tá? Mas eu gostaria que isso não acontecesse, nem na minha aula, nem nos outros, tá bom? Então, voltando então à nossa atividade, tentem fazer as atividades no prazo, certo? No prazo de data efetivado. E outra coisa também, eu gostaria que vocês fizessem com mais zelo essa atividade. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o Daniel? O Daniel não está aí. O Daniel não está participando mais das minhas aulas. Ele não participou da aula passada, não participou dessa aula. Olha lá. Nós temos 25 alunos e eu tenho, na verdade, no nono ano, 47 alunos. Então, olha quantos alunos não estão participando da aula, certo? Então, é muito complicado isso. Muito bem. Existem alguns alunos aqui que não estão participando, tá? Então, né? Vocês têm algo a falar sobre isso que o professor comentou? Alguém quer comentar alguma coisa, conversar alguma coisa? Eu estou abrindo aí o campo para vocês, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu gostaria de estar mostrando aqui uma coisa aqui do e-mail. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Então, ó, quando vocês estiverem no e-mail, atenção, ó. Por que não foi? Eita lasqueira. Aqui. Aqui. Tá indo aqui. Aqui. Pronto. Ó, quando vocês estiverem mexendo lá no e-mail, prestem muita atenção. Isso vale... Por quê? Porque o professor Leandro está enfatizando tanto o Google, certo? Aguardem que vocês vão ter novidades. Lembre que o professor falou que vocês vão ter novidades aí, tá? Então, ó, plataforma Google, que hoje é uma das melhores plataformas, né, do mundo, né, e a plataforma educacional também. Então, quando vocês estiverem entrando na conta de vocês e tiveram duas ou três pessoas do nono ano que me mandou o e-mail pelo e-mail errado. Então, se você tiver no celular é uma forma, se você tiver no computador é outra forma. Mais uma vez, deem sempre prioridade para o computador. Não tem o computador, não dá naquele momento, use o celular. Tá? Inclusive, nas nossas aulas, eu vou começar a fazer desafios dentro das aulas, na aula ao vivo, e o aluno que não estiver participando da aula ao vivo, ele vai fazer atividade na minha aula ao vivo, durante a aula. Tá? Não fez atividade naquele momento, seja pelo celular ou seja pelo computador, perdeu a nota. Então, mais uma razão do aluno participar das minhas aulas ao vivo. Então, olha lá, quando a gente entra aqui na aula, muito cuidado. Ó, vocês têm embaixo desse X, o professor fala sempre, porque eu quero frisar isso. Não é essa parte do xizinho que às vezes fica esse aqui não sincronizado, esqueçam isso. O que vale para o nosso Google, né, o Google Education, é esse aqui de baixo, do lado dos quadradinhos dos aplicativos do Google, tá? Então, nessa bolinha, se você colocou a foto, aparece a foto. Se você não colocou a foto, aparece a primeira letra inicial do seu nome. Então, ó, por exemplo, esse e-mail, o professor Leandro tem mais de 30 e-mails, né, no Google. Ó, esse e-mail não é, porque o e-mail do professor é Leandro Zagatti, ó, Leandro Zagatti. Então, esse aqui é um outro e-mail. Então, ó, sempre, repara que eu tenho vários e-mails aqui, ó, tá vendo? Ó? Não troca o e-mail. O que você deve fazer, então, é o professor, o que deve ser feito. Então, isso é o que deve ser feito quando vocês acessarem a conta. Tá numa outra conta, você vai ter que clicar em sair. Não troca de conta, porque senão dá erro. Você tem que clicar em sair.
Saiu da conta, vai aparecer aqui o fazer login. Agora você clica no fazer login e aí você vai lá e entra então no teu e-mail correto. Olha lá. Se você já digitou uma vez esse e-mail abre e fica certinho lá. Pronto. Tá no e-mail? Muito bem. A atividade que eu mandei vocês fazerem era justamente fazer a pesquisa dos aplicativos do Google. Tiveram algumas pessoas que simplesmente colocou lá aplicativos do Google Education. Certo? Colocou lá e simplesmente veio nesse primeiro link aqui, ó, no primeiro link, colocou aqui e pegou os 5 primeiros aplicativos, que inclusive eles estão aqui, ó, aqui, ó, esse primeiro link, ó, 5 aplicativos, aqui, ó lá, e pegou. Pronto, 5. Pessoal, primeiro que eu falei na aula que no mínimo tinha que ser 10 aplicativos, certo? E aí, eu não entendo, né? Porque a pessoa pega lá a primeira coisa que vê, que achou lá, e não é assim. Olha, só para vocês terem uma ideia, os aplicativos, eles estão todos aqui, ó. Olha lá, ó. Então, quando você entra na sua conta, do lado da fotografia, você tem os quadradinhos. Esses quadradinhos são os quadradinhos dos aplicativos, certo? Então, olha, no quadradinho dos aplicativos, olha quantos aplicativos você tem na plataforma. Vamos contar junto comigo. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Ó, só para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 aplicativos. E teve gente que me mandou 5 aplicativos. E a atividade estava bem descrita lá. Mostre todos os aplicativos. E eu falei na aula que quem colocasse 10 eu já ia considerar. Então, vocês estão vendo a dificuldade de se fazer uma atividade? Então, quando um professor pede uma atividade, é necessário que vocês tenham zelo por essa atividade, certo? Isso aí é uma parte do zelo que está acontecendo, certo? Tudo bem? Mais uma vez, pessoal que quer falar comigo quando eu estou apresentando a tela, tenta abrir o microfone, tá? Pessoal que está comigo, por isso que providenciar microfone quando tiver nas nossas aulas, tá? É muito complicado o professor ficar vendo aí o bate-papo aí, fica muito complicado para ver o bate-papo. Não dá para ficar vendo bate-papo quando está apresentando aula. Então, feito aqui, o professor Leandro vai aqui. Para eu entrar no Gmail, eu clico aqui, ou no próprio aplicativo, eu entro aqui no Gmail, certo? Então, mais uma vez, ainda tem pessoas, quando escrevem um e-mail, que é por aqui escrever e-mail, né? Ainda tem pessoas que não estão fazendo correto esse e-mail. Olha, eu quero mostrar para vocês um aluno, uma atividade de um aluno que me mandou, só para vocês terem uma ideia. Veja se tem cabimento uma atividade dessa. Olha isso, ó. Vocês acham que eu consigo visualizar uma atividade dessa forma, assim, ó? Olha a atividade como ela está. Primeiro, olha aqui, ó. O assunto não tem nada a ver com o padrão que nós fizemos no assunto, certo? Depois, olha como que a pessoa me mandou as coisas misturadas, né? Totalmente fora de ordem, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou copiar esse conteúdo como se eu estivesse copiando da internet. Não tem problema que eu copiei da internet, mas quando eu for colocar lá, né, eu tenho que fazer direitinho. Muito bem. Deixa eu ver aqui os alunos que estão na aula. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui quem está aqui na aula. Vamos lá. Então, bom, o para, né, o para aqui, vamos colocar aqui professor Leandro. Uma vez que colocou professor, ele já vai aparecer porque você já enviou o e-mail para mim. Lembre-se sempre de estar no e-mail que vocês criaram no e-mail do colégio, tá bom? O assunto. Vamos ver aqui o assunto. Vamos ver aqui um aluno aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Leonardo Antonini. Fala para mim, Leonardo Antonini, o que eu devo colocar no assunto do e-mail, Leonardo Antonini? Vai lá. Leonardo Antonini, o que eu devo colocar no assunto? Pesquisa sobre... Ah, não, você tem que colocar o seu nome, o Mas ano. antes, Leonardo, antes do nome e da série, o quê? Pesquisa sobre os aplicativos do Isso. Google Education.
ou seja, o título da atividade. Então, no caso aqui, certo? Pesquisa, olha lá, aplicativos Google. Uma coisa resumida, tá bom? Depois, o que que eu coloco depois, né? Você acabou de falar, fala, o que que eu coloco depois? Nome, 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 número e série. vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, imaginar que a pessoa se chama João, João Pedro, certo? E a turma, qual turma? Nono, e aí você sempre coloca, se é nono A, nono B. Vamos dar aqui um exemplo, nono B. Tudo bem? Certo? Isso é o que é no assunto. Porque se vocês não colocarem essa identificação, na hora de corrigir, fica muito difícil, porque só aparece o e-mail. Como no e-mail não tem a turma de vocês, imagina, o professor Leandro recebe dos sextos anos até o nono B, todas as séries. Se eu pego, eu vou saber qual João Pedro, de que turma é esse João Pedro. Então, por isso que tem que ter nome e turma no assunto, porque a primeira coisa que aparece para mim, não dá para você, tá vendo o que vocês estão vendo? Olha o que que aparece para mim aqui, somente e-mail, isso aqui é o e-mail. E aqui, aqui é o assunto, tá vendo? Olha lá, aqui é o assunto. Deixa eu tirar um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho o zoom para ver aqui, olha lá, aplicativos plataforma Google Education. Por exemplo, essa aluna Marina aqui, eu sei que é lá porque já está cadastrado aqui no meu e-mail. Mas aqui, no assunto, ela não colocou que ela pertence ao 7º ano A, certo? Então fica muito difícil, né? Muito bem. Logo abaixo você tem uma linha aqui embaixo do assunto e aqui você coloca lá. Muito bem. O que que eu coloco aqui embaixo? Vamos lá, Raíssa de França. Fala para mim, Raíssa, o que que eu coloco abaixo do assunto? Como que eu começo o meu e-mail, Raíssa? 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 Cadê a Raíssa? Raíssa? Raíssa, você está aí? Não está? Não está falando pelo chat? Então sai da minha aula. Aluno que não me responde. Raíssa, mais uma vez, você está aí, Raíssa? Não. Não adianta entrar na minha aula e já está com falta, certo? Não adianta estar na minha aula e não participar também, certo? Muito bem, vamos ver aqui. Júlia Batista, fala para mim, como que eu começo um e-mail, Júlia Batista? Júlia Batista? Júlia Batista. Isso. Tem que colocar olá, professor. Isso, muito bem, Julia. Então, uma saudação inicial. Olá, professor. Né? Olá, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode lá? Pode? Quem que falou agora comigo agora? Fala de novo. Pode? Bom dia, boa tarde, boa noite? Não, né? Então, tudo bem. Então, olá, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, imagine que eu coloquei aquele conteúdo lá. Tá vendo? Então, olha o conteúdo. Então, peguei o conteúdo lá da internet, pessoal. Parou. Entende? Então, não tem problema que eu copiei e colei o conteúdo. Copiei e colei. Então, primeiro aplicativo, Google Sala de Aula. Isso aqui é o primeiro aplicativo. Olha lá. Para que serve? Ele é desenvolvido. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha a explicação. Aqui, otimizar os processos de aula, de sala de aula, olha aqui, tá? E tornar, tá vendo? Tudo errado o português. E tornar o aprendizado mais eficiente. Pronto. Tá vendo? Isso daqui é um dos itens. O que eu posso fazer? Pessoal, o e-mail, dentro do e-mail você tem formatação. Mesma coisa do que o Microsoft Word, Clicou aqui nessa formatação, vem lá embaixo, você pode colocar negrito de B e você pode até trocar a cor da fonte. Olha aqui, cor da fonte, azul, por exemplo, Olha como tá ficando o meu trabalho, olha. Eu consigo formatar o meu e-mail. Então, mais uma vez, o que eu quero é que você, quando o professor pedir alguma coisa por e-mail, eu quero algo nesse sentido, eu quero algo bem elaborado,
tá? Tudo bem? Então imagine que eu formatei tudo, terminei meu e-mail, coloco lá sempre atenciosamente, ou então até mais, e o nome de vocês. No caso aqui seria aqui o nome João Pedro, colocaria João Pedro. Feito isso, envio o e-mail. Muita atenção. Caso vocês queiram anexar algum documento, é só vir nesse clipezinho aqui, ó. E aí vocês podem também anexar caso o professor esteja pedindo alguma coisa do e-mail. Estamos entendidos? Então é assim que eu gostaria que vocês fizessem o nosso e-mail, ok? Vamos estar dando continuidade então, né? A nossa plataforma lá. Deixa eu voltar aqui dentro da nossa aula aqui. Tá entrando várias pessoas aqui. Como tá complicado, viu? Ai, muito difícil, né? Cadê essa Isadora aqui? Isadora, tá aí, Isadora? Você... A Isadora... Tá tudo bem, a Isadora é do 9º ano. Tem alguma outra coisa aqui? Não. Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, deixa eu continuar aqui a nossa tela. Então, falando um pouquinho de novo, né? Aula passada eu falei aí da nuvem, né? Falei também dos aplicativos de nuvem que nós temos, né? Que é o iCloud, o OneDrive e o Dropbox. E também falei que o principal aplicativo é o Google Drive, que é o Google que nós vamos trabalhar aí. Então, o que possibilita aí o Google Drive, né? O Google Drive, ele é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, né? Ele foi criado a partir de 24 de abril de 2012 e ele é um serviço totalmente voltado à nuvem. Então, é um serviço voltado à nuvem, né? Então, por quê? Qual a vantagem da nuvem? Você pode estar com esse serviço aqui em qualquer momento, né? Em qualquer momento, certo? Deixa eu só ver aqui. O Isadora, quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo visualizar, mas pode falar, Isadora. Isadora. Levantei sem querer, professor. Oi? Professor, entrou a Isadora de novo, aquela outra lá. Essa Isadora não faz parte, né? Faz parte da turma de vocês, essa Isadora Pinto? Não. Não, né? É complicado, viu? Me falem, tá? Porque eu vou estar removendo aqui, por favor, tá? Então, olha lá. Baseado, então, em conceito de nuvem. Então, continuando aqui, ó. O tamanho gratuito é 15 GB, tá? É sempre 15 GB, tá bom? Ó. E a possibilidade de compartilhamento de arquivos que a gente vai fazer aí futuramente aí nas pastas aí quando a gente estiver trabalhando no Google. Muito bem. Quais são os planos do Google Drive? O gratuito que vocês têm hoje, que vocês fizeram a conta aí do Google, é 15 GB. Então, vocês têm gratuito 15 GB. Professor Leandro, por exemplo, eu preciso de muito espaço na nuvem. Então, eu compro esse produto aqui, que é um plano ó, de 100 GB, né? Então, eu pago aí 70 reais por ano, né? Uma vez por ano eu pago esse valor. Se você quiser mais, você pode pegar planos maiores, principalmente para empresas, tudo bem? Atenção aqui, ó. Caso você... o que entra, né, no Google, na nuvem do Google? O que entra na nuvem do Google? Todos os conteúdos que estão dentro do Google Drive, tá? Tudo que está no seu Gmail, ocupa esses 15 GB. E atenção, pessoal, olha o que ocupa de muito espaço, o nosso Google Fotos. Então, ó, se você tem 15 GB aqui, ó, o Google Fotos é o vilão para pegar isso aqui. Só um momento. Licença um pouquinho, pessoal. Então, o Google Fotos é o vilão que come todo o nosso conteúdo do Google, tá? Da nuvem. Então, inclusive depois eu vou estar dando aula sobre o Google Fotos e algumas dicas dentro do Google Fotos que vocês têm no celular. Dentro do usuário, se vocês trocarem usuários lá e mudar, o que acontece lá no usuário? O usuário, ele simplesmente, você pode estar visualizando as suas fotos pelo próprio usuário. Por exemplo, as fotos do seu celular, é só trocar de usuário, tá? Só que quando você coloca as fotos com alta resolução, essas fotos elas ficam ocupando muito o seu plano aqui. Bom, entrou então no Google Drive, ó, a tela inicial do Google Drive é essa daqui. Então a tela do Google Drive
é muito parecida com a tela do explorador de arquivos do Windows, tá? Então ela é muito parecida com a tela do explorador de arquivos do Windows. Então vamos lá, ó. Atenção, ó. Rapidinho aqui que eu vou estar mostrando para vocês aonde que está o Google Drive, ó. Tô no meu Gmail, não tem problema, ó. Se você tiver no celular, é o aplicativo Google Drive, você tem que ter instalado, assim como o Gmail, ó. Mas o Google Drive no computador, é só clicar nos aplicativos, clica aqui em Google Drive, olha lá, Google Drive. E aí você tem lá o seu Google Drive, tá bom? O que eu quero que vocês façam aí no Google Drive? Eu quero que vocês, por favor, criem uma pasta no Google Drive e futuramente a gente vai estar trabalhando com essa pasta. Então, dentro do Google Drive de vocês, como que eu faço para organizar as coisas? Criando pastas lá dentro. Então, vocês, dentro do Google Drive, vocês vão criar essa pasta. Vão clicar aqui em Novo. E aqui vocês vão estar clicando em Pasta, tá? O que vocês vão estar colocando nessa pasta? Vocês vão estar colocando a turma de vocês, por exemplo, nono ano, e aí vai colocar se é nono ano A e nono ano B. E logo em seguida vocês vão colocar informática, tá bom? Vocês vão criar essa pasta no Google Drive. Então essa é a atividade que eu quero que vocês façam aí, né? Eu não vou estar visualizando porque depois essa pasta vai fazer parte da atividade da próxima aula, tá bom? Então é assim que eu vou querer mostrar aí com vocês. Então, criou essa pasta, olha que legal, ó. Vou criar aqui essa pasta, ó. Quando eu crio a pasta, automaticamente, olha lá, ó, automaticamente fica a pastinha aqui no Google Drive, como se fosse o explorador de arquivos, tá bom? Ó. E nessa pasta a gente vai colocar então alguns conteúdos e compartilhamento de arquivos dentro dessa pasta, que vai ser assunto da nossa atividade para a próxima aula, tá bom? Lembrando-se mais uma vez, quando nós estivermos trabalhando dentro do Google Drive, né? Então, tudo que eu faço, tanto no celular como no computador dentro do Google, vai para o Google Drive, tá? Vai para o Google Drive. Tudo bom? Certo? E desprezem aí esse chat aí, tá? Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês façam? Façam essa pasta com a turma, né? No ano A ou B, né? Vocês vão colocar aí a turma que vocês pertencem. E na turma, logo do lado da turma, vocês vão colocar informática. Por quê? Futuramente vocês vão ter uma pastinha aí para algumas disciplinas também. Então vai ter nono ano, por exemplo, inglês, nono ano língua portuguesa e assim por diante. Tá bom? Porque a gente vai estar trabalhando com arquivos compartilhados com outros professores. Mais uma vez, aguardem novidades, tá? Né? E o pessoal que quer conversar comigo a respeito dessas invasões, passem para mim no e-mail, né? Se vocês tiverem a certeza, manda alguma coisa, tá? E aí eu fico agradecido. Tudo bem? Então, olha, pessoal, muita força para vocês, tá? E tenham uma ótima semana. Continuem estudando e não percam a esperança, tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Vinícius. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, William. Tchau, tchau.